Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. 6:07. Você vai ouvir o programa Opinião, imparcial e objetivo, destacando os principais acontecimentos de Alagoinhas, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dentro de 5 segundos, programa Opinião. Você bem informado. Evaldo Silva. Marconi William. Boa noite para você que está acompanhando já o programa Opinião, ou começa a acompanhar o programa Opinião a partir de agora, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Alô, pessoal do Instagram, no ar Opinião, comece a acompanhar, comece a comentar também. Faça o programa conosco, apresente esse programa conosco. Nós estamos em mais uma edição e convidando você a não só compartilhar as nossas lives, mas também deixar o seu comentário. Não esqueça de mencionar de onde você está nos acompanhando e, por favor, além de compartilhar, envie o seu comentário. Instagram, Facebook e WhatsApp 75998488400. 998488400. Comigo na bancada, como sempre, ele. Evaldo Silva. Boa noite, amigos do programa Opinião. Vocês que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, seja o meu, seja o do Marconi William. O de Marconi tá filé o áudio tá muito bom, tá pegando direto da mesa. Já, o meu Instagram também vai ter essa mesma qualidade de transmissão, vocês não vão perder nada. Mas estamos aqui, Marconi, hoje é quinta-feira, chuvoso, uma quinta-feira com muita chuva, não tá fazendo frio. Não tá fazendo frio, mas tá chovendo. Em função do tecido adiposo, talvez você não sinta frio. Pois é, mas não está chovendo, né? Ou não está fazendo frio, mas está chovendo muito. Nossa região, para vocês que estão aí me acompanhando pelo Instagram, vocês que estão pelo Facebook, nossa região, gente, aqui o litoral norte está sofrendo com as chuvas, mas eu vou fazer comentários que a gente já fez, Marconi, em outras épocas. Os rios, eles não estão invadindo casa, as casas que invadiram os rios. Mas já a gente vai falar sobre isso. Muito bem, dito isto, vamos proceder aqui na parte técnica e seguindo o nosso roteiro, seguindo o protocolo, vamos à escalada do programa, os assuntos que você vai acompanhar nesta edição. Governos de Roraima e São Paulo têm menor transparência em contratações emergenciais durante pandemia, revela estudo. Erosão em asfalto bloqueia trecho da BR-101 próxima à divisa entre Bahia e Sergipe. Mudança em protocolo sobre cloroquina dificulta pesquisas no Brasil, diz coluna. Inauguração dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro é adiada, entenda. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Por aqui, pelo litoral norte do estado da Bahia, moradores ficam ilhados após Rio Itapicuru transbordar. Inclusive, a situação é bem difícil no meu querido e amado, ou na minha querida e amada cidade do Conde, meu querido e amado Sítio do Conde. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020. Está no ar o programa Opinião, o que acontece de mais relevância no Brasil e no mundo, você fica sabendo agora. Com a sua participação através do nosso WhatsApp 75998488400, também através do Facebook, procure aí os perfis News em Foco. Você pode encontrar também no perfil do programa Opinião no Facebook, no meu perfil pessoal, locutor Marconi William, no perfil do Evaldo Silva, enfim, não faltam opções. Inclusive a nossa página, Programa Opinião, que passará já a transmitir o nosso programa de forma bem específica e com muito mais recursos para você poder participar conosco. Nosso WhatsApp gravou? Estou falando para o Facebook, estou falando para o Instagram, 75998488400. Informações da Agência Clima Tempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia, neste instante, 26 graus é a sensação térmica, as temperaturas ou a temperatura em 26 graus. Também a previsão para amanhã é de uma sexta-feira chuvosa durante o dia e a noite, com temperaturas oscilando entre 18 e 27 graus. Evaldo, a matéria é um tanto quanto extensa e eu vou tentar ser o mais
ou tentar sintetizá-la o quanto eu puder, para que os senhores acompanhem, você do Instagram, você do Facebook, você em todos os cantos, brasileiro de qualquer canto do mundo, para saber o que está acontecendo. Os governos de Roraima e São Paulo são os menos transparentes na divulgação dos contratos emergenciais feitos durante a pandemia de Covid-19. É o que mostra o ranking inédito divulgado hoje, quinta-feira, pela Transparência Internacional. Entre as capitais, o pior índice é o da Prefeitura de Belém. Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás e Paraná aparecem com uma avaliação ótima. Já entre as capitais, João Pessoa e Goiânia lideram o ranking. A ONG analisou os sites, redes sociais e portais de transparência dos governos de todos os 26 estados e do Distrito Federal e de todas as 27 capitais. O resultado indica que boa parte dos governos estaduais e municipais não está cumprindo as exigências da Lei Federal número 13.979 de 2020, que regulamentou as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Essa legislação exige transparência nas contratações emergenciais. Ao não dar transparência aos contratos feitos sem licitação, os governos dificultam a fiscalização e impedem que a sociedade veja como o dinheiro público está sendo usado durante a pandemia do coronavírus. A flexibilização dos controles e a realização dos procedimentos sem o processo licitatório acabam aumentando o risco de corrupção, afirma Guilherme France, que é coordenador da pesquisa da Transparência Internacional. Ele disse, aspas, nós vimos nas últimas semanas diversos indícios de irregularidades em contratos relacionados à Covid-19 no Rio, em Santa Catarina, que foram identificados justamente pelas informações divulgadas por esses portais. Com recursos e equipes maiores, segundo a ONG, os 26 estados do país e o Distrito Federal tiveram melhor desempenho com pontuação média de 59 pontos em 100 possíveis. Já as prefeituras das capitais tiveram média de 45 pontos. Cerca de metade dos estados recebeu nota boa ou ótima entre 79 e 100. Os restantes são apenas São Paulo e Roraima, que tiveram nota ruim de 20 a 39. Vamos ao portal da transparência, o ranking de transparência das contratações nos estados, que receberam nota ótima. Espírito Santo, 97,47, Distrito Federal, ficou em segundo lugar, 88,61, Goiás, 84,81. Seguido de Paraná, Ceará, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Paraíba, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com 60,76 pontos este último. Quem recebeu nota regular? Em 14º lugar, Pernambuco, com 58,23 pontos. Depois vem Amapá, Tocantins, a Bahia é o 17º estado, com apenas 54,43 pontos de um total de 100, nota regular. A lista dos estados com nota regular termina no Acre, mas aí é seguida depois de Bahia por Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro, Pará, Acre e São Paulo, com 27. João Dória, 27,85%. O índice de transparência num total de 100 pontos possíveis. Está muito abaixo da média. E Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é o 23º colocado com 44,30. Então, esses têm nota ruim. São Paulo e Roraima são as piores notas. Note que o seguinte, o 25º no ranking é o Acre com 41,77 pontos num total de 100 possíveis. São Paulo aparece na 26ª com 27. Imagine que o Acre tem 41,77 pontos e São Paulo tem 27,85 pontos. Roraima ficou com 22,15. O ranking da transparência dos estados nas contratações emergenciais durante a pandemia de Covid-19 feito pela Transparência Internacional, que já foi divulgado, até porque se não tivesse sido, nós não estaríamos aqui comentando sobre ele. Já entre as prefeituras das capitais, que têm menos recursos e equipes de transparência, segundo a ONG, só 5 tiveram nota boa ou ótima. Outras 9 tiveram nota ruim e Belém foi a única com avaliação péssima, de 0 a 19. Vamos então ao ranking de transparência das contratações nas capitais. Quem teve nota ótima? Primeiro colocado, João Pessoa, 88,61. Segunda colocada, Goiânia, 83,54. Em terceiro, Rio Branco, lá no Acre, com 65,82. Seguida por Fortaleza, Vitória, Recife, Salvador aparece na 7ª colocação com 54,43 pontos, de um total de 100. Seguida por Aracaju, São Paulo, que teve 49,37. Palmas, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Porto Velho, São Luís e Rio de Janeiro na 16ª posição com 40,51 pontos. Com nota regular, aparecem Maceió com 39,
19,24, seguida por Porto Alegre, Teresina, Boa Vista, Manaus, Macapá, Natal, Curitiba, Florianópolis e Belém, última colocada com 18,99 pontos. Ranking de transparência das prefeituras das capitais nas contratações emergenciais durante a pandemia de Covid-19. O nível abaixo do recomendado é que na avaliação da transparência internacional, o nível de transparência oferecido pelos estados e prefeituras está abaixo do recomendado. E isso não só dificulta a fiscalização, como pode dar margem a desvios e prejuízos aos cofres públicos. No caso de São Paulo, que ficou entre os piores estados, não estão facilmente disponíveis informações básicas dos contratos emergenciais, como o valor e o prazo de execução. São informações exigidas por lei, inclusive. É o que afirma a France. Nos portais de Roraima não há nem mesmo os nomes dos fornecedores e o bem ou o serviço contratado. Bom, para não seguir a matéria completa, o texto completo, vamos em frente aqui porque, segundo a ONG, todos os governos avaliados no ranking receberam orientações e foram notificados que precisariam ser avaliados periodicamente com base nesses critérios. A lei da transparência não está sendo cumprida, não está sendo respeitada, não está sendo seguida. Capitais como São Paulo e Rio de Janeiro estão entre os piores índices de transparência e são os locais recordistas de mortes por Covid-19. Senhor Evaldo Silva, o que dizer diante deste cenário? Muitos vão morrer, estão morrendo com Covid, outros vão morrer de desemprego, outros vão morrer de fome por falta do dinheiro público. Marconi, você puxou aí um assunto e fez um comentário referente à transparência em São Paulo, cidades que hoje, só para o pessoal entender, vocês que estão nos acompanhando, hoje o presidente armou mais uma arapuca. Reunião com os governadores, de um lado Maia, do outro lado a Alcolumbre. Inclusive, o secretário-geral do Senado deu positivo, viu? A sessão terminou, todo mundo que convivia com ele ali. Acho que a Alcolumbre é o único que não está preocupado, porque já passou pela etapa dele, né? Segundo dizem, deve estar imune. Mas, nesta reunião, que foi transmitida para o Brasil assistir, Marconi, todo o Brasil assistiu a reunião dos governadores com o presidente da República. Aonde já se viu isso? Há semanas passadas, nós vimos o presidente fazer a transmissão da reunião dele com empresários e o presidente do STF. Ele perguntou se poderia transmitir e transmitiu. Muito bom, porque quem estava assanhadinho para causar danos ali naquela reunião ficou quieto. Apesar deles estarem tratando de quê? Dinheiro. Eles estavam ali reunidos para tratar de dinheiro, Marconi. Só que falou Dória, falou o do PSB lá do Espírito Santo, que também está sentado sobre vários processos e várias denúncias, e falou um outro governador do Nordeste, que eu não lembro mais o nome. Acho que Anastasia, um negócio desse. Não sei. Não, Anastasia foi governador de Minas. O Anastasia foi na entrevista, então não lembro. Então, todos eles falaram, cada um em um tom, mas conscientes e decididos a estarem unidos, porque precisam do dinheiro. 60 milhões, bilhões, e mais algumas benesses, que seria ampliar o pagamento, as dívidas... Congelamento dos salários dos servidores públicos. Mas o congelamento dos salários dos servidores públicos, por exemplo, na Bahia já existe há muito tempo. Está normal. Em alguns estados não está pagando nem dia. Então, para a Bahia, para a gente não tem sofrimento. Mas as promoções parece que vão continuar. Então, as promoções dos funcionários que têm suas carreiras e têm suas progressões de carreira vão continuar. Espero que os governadores assim o cumpram. As progressões e as promoções nas carreiras. Mas é claro e evidente que muito dinheiro está sendo derramado. Eu estou aqui, Marconi. Eu sei que agora não vai dar tempo, mas amanhã eu prometo que a sexta-feira vai ser quente.
eu tenho aqui sobre a questão das merendas. Aqui, orientações para execução do PENAI durante a situação de emergência decorrente da pandemia do coronavírus. E aqui vai passando todas as orientações referente à merenda escolar. Cada cidade está tendo uma forma de pagar, o que a gente fala pagar é lá no militarismo, né? De distribuir a merenda escolar. Catu tem um critério, Alagoinhas tem outro critério. E eu quero ler o que foi determinado pelo Ministério da Educação, o quanto de dinheiro que chegou, porque existem denúncias, existem informações que cidades distribuiu por alunos, cidades distribuiu por família, cidades não fizeram as cestas básicas. Então, o que é que a gente precisa para dar a nossos ouvintes do programa Opinião a informação correta para você como pai, você como mãe, você como conhecedor da lei, você como vizinho da pessoa que não conhece a lei, você que sabe de pessoas que têm filhos nas escolas públicas municipais. E aí você vai observar e orientar essas pessoas, porque só existe, Marconi, uma cobrança dos políticos que defendem a tal minoria, só existe cobrança referente aos R$600 e às filas da Caixa Econômica. Enquanto o dinheiro que está chegando para a merenda escolar... E eu vim aqui, de lá para baixo, até aqui, analisando, ouvindo o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia dando algumas satisfações ao público. Muita gente está chateada, viu? A imprensa está chateada porque o governo criou uma TV online, né? As coletivas são transmitidas pelo YouTube, pela TV online, TV oficial do governo, e acabou a mamata, Marconi, do dinheiro. E eu vou falar sobre quanto o governo do estado da Bahia tem gastado com imprensa, o quanto a prefeitura da sua cidade aí tem gastado com imprensa, porque eles dizem que é combate ao Covid a conscientização, que é contratar a imprensa, contratar a TV, contratar a rádio, contratar jornais, contratar empresas de produção de vídeos para o combate do coronavírus. E agora eu lhe pergunto, você que está aí na sua casa, você que é morador de qualquer cidade do Brasil, você que está em Catu, você que está em Iambupe, você que está aqui em Alagoinhas, você que está Sátiro Dias, Araçás, Aramari, Salvador, vocês que têm nos assistido aí do Rio de Janeiro, me diga uma coisa, o que de fato está sendo feito para combater o coronavírus na sua cidade? Toque de recolher? É o combate do coronavírus, o toque de recolher. A partir de amanhã, ou é sexta-feira, amanhã é sexta, né? Sexta-feira, que conhecido como amanhã, 18 horas, Jequié já vai parar. Jequié, a partir de 18 horas, é toque de recolher em Jequié. Isso é combate ao coronavírus? Os shoppings ainda estão fechados. Eu quero entender porque o comércio está aberto e os shoppings fechados. O Macro, gente, uma loja daquela enorme. Quem não conhece o Macro, quem nunca chegou em Salvador e olhou para aquela loja, ali na BR-324, fechou as portas. Ah, meu amigo, mas você está preocupado com a economia e a vida das pessoas. Tá indo pro Beleléu. Do mesmo jeito. O que nós estamos vendo, hoje mesmo aqui em Alagoinhas, mais um caso de feminicídio, e os casos cada vez mais aumentando, as pessoas ficando mais violentas dentro de casa, as cabeças não estão tendo mais como controlar esta agonia que está sendo... Hoje eu liguei a TV, até estava comentando com o Marconi, hoje de meio-dia eu liguei a TV para assistir, mas rapaz, do início ao fim, morreu, do início ao fim. E a babaquice, a idiotice, a maluquice de uma reportagem que as crianças estão fazendo asinha de anjo para ter o espaço respeitado nas escolas. Ou seja, as professoras fizeram, Marconi, as crianças construir as asinhas, essas asinhas ficam abertas, separando uma da outra para manter a distância regulamentar para não... Olha,
O Brasil e o mundo está passando por um processo que nós precisamos ficar espertos. Urgentemente ficar espertos com essa loucura do uso da máscara, da distância. E ficam nessa conversa, Marconi, enquanto você está aí no treco, ficam nessa conversa de dizer que a cloroquina não tem cientificamente nada comprovado. Nada tem comprovado, nem a utilização dessa porcaria chamada máscara, nem a distância é comprovado cientificamente. São insinuações da ciência. Não existem estudos que comprovem, que digam assim, olha, você tem que ficar 10 metros de Marconi, 2 metros de Marconi. Você tem que usar máscara, porque a máscara cientificamente está... Não. São insinuações, porque a máscara diminui, ó. Como é o nome que dá, Marconi? A saliva que sai, o cuspe. Perdigotos. O cuspe da sua boca, que você fala. Quando você bota a máscara, aqui, ó. O cuspe, quando você fala... Eu tava assistindo esses dias uma live de Carlinho Félix, e dava pra ver, chega a chuvinha dos cuspe, né? O negócio de perligoto é cuspe. Então isso aqui é para que o cuspe não saia e não atinja a outra pessoa que vai pegar, vai calçar o olho. Mas cientificamente isso aqui é uma coisa bruta, gente. Isso aqui é uma coisa bruta. Porque você não sabe usar isso aqui. Você nunca foi enfermeiro, nunca passou na faculdade nem num curso de enfermagem para saber como utilizar isso aqui. Lave as mãos. Lave a mão com sabão. Aí tudo bem. Mas dizer, existe uma campanha do STF contra a cloroquina. Existe a campanha dos governadores do Nordeste contra um remédio. E dizer que o presidente não pode determinar o uso do remédio. Peraí. Você não vai entrar nessa, não. Nem você, ouvinte do programa Opinião, vai entrar nesse discurso. A cloroquina existe há mais de 50 anos nesse país. Custa R$7 ou R$5. Várias pessoas já utilizaram, inclusive aquele safado daquele médico lá, que anda ao lado de Dória, que foi curado usando logo no início a cloroquina, porque ele foi para uma rede particular. Agora fica uma coisa, que país é que você vive, que país é nós estamos vivendo? O SUS é federal, o protocolo é pro SUS. O governador da Bahia e outros governadores... Aqui não vai mudar protocolo nenhum. Não vamos obedecer protocolo nenhum. Peraí, quem é você? Quem és tu, Tatu? O protocolo é pro SUS, é governo federal. Os médicos têm, sim, a possibilidade. Olha, não é determinação, é a possibilidade. Você tem a possibilidade. Enquanto que os governos, os governadores, estão dizendo que não vão usar. Quem é que é o ditador nessa história? Me diga aí quem é o ditador nessa história. Um que cria o protocolo para a possibilidade de escolha, tanto do médico quanto do paciente. Ou aquele que está dizendo, não vou usar. Ainda tem a cara de pau de dizer que tem os médicos, os cientistas aqui da região do Nordeste que estão orientando os governadores do Nordeste e que é eles que vão dar a determinação. Você está vivendo em outro país? E por que foi pedir dinheiro ao governo federal? Agora o dinheiro vem de lá. Para bancar a sem-vergonhice de muitos anos que estão nos estados. A falta de estrutura que não vai ter. Mesmo com pandemia, Marconi, eu faço um desafio que quando acabar a pandemia nós vamos visitar hospitais e não vão ter estrutura, vai continuar lotado. Por falta de médico, por falta de manutenção, por falta de pagamento, como está o Hospital Dantas Bião. Ah, meu amigo, tem horas que a pressão sobe, ó. Por isso que eu tô dizendo que o calor não tá fazendo não, Marconi. Não tá fazendo efeito. Vai, fale. Você já acabou. Você tá falando, você quis dizer frio, olha, né? Eu deixei ele falar um bocado porque ele tava teclando, organizando a produção do programa, que os 4 braços dele estavam rodando pro lado e pro outro aí. Mas agora ele vai falar um pouquinho que eu vou vamos em frente. Eu vou ver as mensagens aqui. Vamos em frente com a sequência do roteiro. Enquanto isso, você vai comentando. Já a gente vai ler as mensagens.
Olha, determinada pelo presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, a mudança no protocolo sobre o uso da cloroquina prejudicou estudos sobre a droga no Brasil. A medida que culminou na ampliação do uso do medicamento para casos leves no novo coronavírus pode dificultar o término das pesquisas que já estão sendo realizadas. Médicos e cientistas entrevistados pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, disseram que o maior problema será selecionar os pacientes ambulatoriais que têm sintomas leves para o grupo de pessoas que não vão tomar o remédio. Isso porque, como a cloroquina agora é recomendada pelo governo, a possibilidade maior é de que a maioria dos doentes já faça uso da substância, mesmo quando não há necessidade. Um dos maiores testes que envolve o uso do remédio é o da Coalizão Covid-19, que reúne importantes instituições hospitalares do país. Ela está sendo feita no Hospital Oswaldo Cruz. De acordo com a publicação, esse estudo já inclui 26 pacientes, mas a meta é chegar a 1.300. O que eu quero comentar a respeito disso, com relação à cloroquina, eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, eu em momento algum vou dizer que você deva usar ou não. Não compete a mim, seria uma irresponsabilidade muito grande da minha parte. Mas eu tenho aqui instantes, dando tempo, eu vou veicular este vídeo e aí vocês vão acompanhar, pelo menos o áudio, de 2016 no Jornal Nacional, falando sobre a cloroquina. Então, já a produção está compilando isso, vai enviar para mim, eu vou colocar no ar para você. Eu, repito, não vou falar aqui, faça uso, é tranquilo, enfim. Mas eu não sou médico, só o médico pode prescrever um medicamento e cada caso é um caso. Me lembrando do querido Raimundo Almeida, quando ele diz, olha, na medicina existe uma máxima, nem nunca, nem sempre, cada caso é um caso. Então, é só para mostrar para vocês como o discurso muda de acordo com a conveniência do momento. Então, já eu vou colocar esse áudio, vou colocar o vídeo, mas quem puder acompanhar somente o áudio vai saber do que se trata. Enquanto isso, Evaldo, você tem algumas questões aí antes de você adentrar em questões locais, para todos que estão nos acompanhando em todos os cantos? Em todos os cantos, olha... Notem os senhores como as coisas são, no mínimo, curiosas. Após manifestações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre irregularidades nos contratos para a construção de hospitais de campanha para enfrentar a pandemia de Covid-19 pelo governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, lá do Rio, divulgou hoje um novo cronograma para a abertura das 7 unidades que estão sendo construídas pelo Instituto de Atenção Básica e Atenção à Saúde, o IABAS. Segundo a CES, foram impostas datas limite para a entrega das unidades pela organização social IABAS, que vão de 27 de maio para o Hospital de São Gonçalo até 18 de junho para o de Casemiro de Abreu. As unidades do Leblon e do Parque dos Atletas, construídas e geridas pela Rede D'Or, e a do Maracanã, também a cargo do IABAS, já estão funcionando. O outro hospital de campanha na capital, no Rio Centro, é gerido pela Prefeitura. Procurada pela reportagem, o Instituto disse que não se manifestaria a respeito do que o cronograma de abertura deveria ser tratado apenas com a Secretaria de Estado de Saúde. No início da semana, o Instituto informou que o atraso na entrega dos hospitais ocorreu por motivos alheios à vontade e que o trabalho vem sendo feito de forma consistente para evitar novos adiamentos e garantir que vidas sejam salvas. No caso, o cronograma da organização previa a entrega de todas as unidades até a próxima semana. Nesta semana, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou a necessidade de especificação dos quantitativos unitários e os correlatos preços das prestações envolvidas na adequada execução do seu objetivo. A decisão monocrática foi proferida pelo conselheiro substituto Cristiano Lacerda Gurran, que determinou que a Secretaria de Estado de Saúde altere o contrato de acordo com o IABAS. Ao analisar o contrato 027/2020, o corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro verificou que o Estado do Rio de Janeiro optou por uma espécie de contratação que atribuirá ao Instituto a organização e a obrigação de definir, especificar e montar toda a estrutura física dos hospitais de campanha, além de fornecer todos os equipamentos necessários ao atendimento dos pacientes. O acordo, definido com a empreitada integral, também obrigaria o contratado a disponibilizar toda a mão de obra necessária ao funcionamento da unidade, informa o órgão de fiscalização. Segundo a análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o IABAS não apresentou o plano orçamentário detalhado para o valor total de R$ 19.889.343,09 para 6 meses de contrato, sem a indicação dos equipamentos que serão disponibilizados, nem a quantidade e a qualificação dos profissionais que atuarão em cada unidade.
Entre as 9 contratações estão os desenhos e projetos utilizados para a montagem das unidades de campanha, a planta baixa, uma listagem dos materiais a serem utilizados na montagem da estrutura interna, a indicação de quantos leitos estão dedicados à UTI e à enfermaria, planilha contendo a relação dos equipamentos a serem disponibilizados em cada tipo do leito. Considerando a UTI e enfermaria, a relação de exames a serem disponibilizados e a relação de equipamentos que reverterão para o Estado, passando a integrar o patrimônio público após o fim da contratação. O tribunal deu prazo de 30 dias para a Secretaria de Estado do Rio, Secretaria de Estado de Saúde e o IABA se manifestarem. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro informou hoje, dia 21, que já recebeu o documento da Secretaria de Saúde, que ficarão sob sigilo até o conselheiro relator do processo proferir o seu voto em plenário. As sessões do tribunal estão ocorrendo no sistema remoto. Está colapsado, está colapsando, está chegando, o pico era na segunda semana de março, passou para a terceira, para a quarta, para a primeira de maio, para a segunda de maio, para a terceira de maio, estão esperando em junho, depois de junho vai para onde? E se está colapsado, o que é que impediu que esses hospitais de campanha já estejam funcionando? Evaldo Silva. Eu vou lhe fazer outra pergunta. Por que o estado de Minas Gerais só tem 7% de leitos ocupados? Aliás, circula um vídeo aí nas redes sociais, eu não sei até que ponto vazio, há veracidade. Vazio, é verdade. E a pessoa diz que está vazio porque esse hospital especificamente foi construído para atender aos doentes vindos do interior do estado de Minas. E se está vazio, porque não tem ninguém doente lá. Ou então tem prefeito segurando, ou não está precisando. Olha, não sei até que ponto há veracidade nisso. Eu vou te mandar um áudio aí, para você colocar no ar. É um colega de Minas Gerais, eu pedi ele para mandar um áudio, eu não sei, vamos correr o risco, eu não vou ouvir. Vamos correr o risco aqui do áudio, a gente botando no ar. No entanto, o próprio governador hoje, na entrevista com outros governadores, ele falou que Minas Gerais, mandei para você aí o áudio aí, em Minas Gerais está tranquilo em termos do combate ao coronavírus, que ele vai continuar tendo os protocolos, ou seja... Veicular esse áudio já? Ou seja, o protocolo é cloroquina e que os leitos dele só está em 7% de ocupação. Vamos ver se... Vamos ouvir o áudio, né? Se tivesse, bota logo o dedo, fica o dedo perto aí, porque a Anastácia é meio doido. Boa noite, subtenente Evaldo. É o seguinte, aqui em Minas Gerais, nós estamos há 5 anos sem reajuste, né? O governo do PT, do governador Pimentel, se apropriava, inclusive indevidamente, dos empréstimos consignados, quase faliu o nosso Instituto de Previdência, né? E estamos nessa situação aí. Ia sair esse reajuste de 42%, todo mundo ficou em cima, achando que era aumento, e Zema recuou e vai sair apenas os 13% agora em julho para receber em agosto. É uma pena que o pessoal esteja acreditando nesse sacrifício do Senado e do Congresso, que a gente sabe que é uma mentira. Ninguém vai abrir mão da verba de gabinete, ninguém vai abrir mão de nada, né? Dos salários, dos assessores, é uma pena. Um abraço, Carlos Anastácio, Minas Gerais. Pois é, Anastácio é um companheiro, colega, guerreiro também, em Minas Gerais. Nós estivemos juntos durante um bom período na luta da PEC 300, em Brasília. E a verdade é essa. Governos vêm há anos sucateando os estados. Olha, não existe empresa que se mantenha aonde o seu administrador, a pessoa que está administrando o dinheiro, gasta mais do que o que a empresa recebe. E no governo é a mesma coisa. O governo aqui da Bahia tem vários empréstimos. Como o prefeito daqui da nossa cidade também, os prefeitos da nossa cidade vêm fazendo empréstimos futuros, mas esses empréstimos não são investidos naquilo que realmente vem a dar prazer. Como eu tinha iniciado a fala, Marconi, falando da nossa região, vocês que estão nos ouvindo pelo Instagram, vocês que estão nos ouvindo no Face, Alagoinhas fica a 70 quilômetros da linha verde, 70 quilômetros do litoral. Nós, seguindo aqui por Entre Rios, mais ou menos 90 quilômetros, nós já estamos na praia, né, Marconi? Já estamos na praia, na região mais linda do litoral norte. Vocês que conhecem aí Porto Sauípe, Subaúma, Massarandupió, vocês de outros estados que conhecem Praia do Forte,
É tudo aqui pertinho. Mata de São João é daqui a 70, 80 quilômetros daqui de Alagoinhas. Então é tudo aqui muito perto. Quem tem dinheiro, as pessoas que têm as condições, estão comprando seus terrenos, estão construindo suas mansões em locais seguros. As pessoas menos favorecidas, elas estão construindo casas, e o microfone caiu, eles estão construindo casas em locais invasões, porque as lagoas estão secando, os rios estão sendo desviados. Nós temos 2 dias, já estamos há 2 dias com muitas chuvas na nossa cidade, na nossa região. Chuvas que eu até agora ainda não vi o Rio Catu, né, Marconi, que corta a nossa cidade, ainda não transbordou, mas os rios para a região de Subaúma, região do Conde, Massarandu Pior, os rios estão destruindo tudo, tomando as casas, voltando para o seu leito normal. Aí as pessoas vão sofrendo com essa agonia para tirar seus bens, vão perder muitos bens, vão perder cama, vão perder geladeira. E a pergunta que a gente faz, e às vezes você não para se conscientizar, é que aonde está o poder público? Agora vão sair fazendo agonia, como eu estava ouvindo hoje uma reportagem, desça daí, minha senhora, vou lhe levar para você vai desabar a sua casa, vou levar a senhora para um estádio, para um ginásio de esporte. Mas o poder público não é só para isso, Marconi. Verdade. Agora, só para voltarmos um pouquinho aí no tempo... Você quer falar de Covid aí? Voltando a falar sobre a cloroquina, eu vou tentar veicular aqui em nossa live um vídeo. Da Globo? Foi divulgado pelo Jornal Nacional em 7 de maio de 2016. E vejam que interessante diz a legenda. Vejam que interessante na pesquisa contra Zika vírus. Até comentaram que as grávidas com indicação médica poderiam tomar, mas agora o medicamento é altamente mortal, segundo a grande mídia que diz aqui, né? Segundo a grande imprensa, apesar de talvez não refletir a realidade. Então, pensar não dói, né? Quem colocou essa mensagem nas redes sociais. E, meus caros amigos, eu repito, não estou fazendo nenhuma apologia aqui que você procure cloroquina, que você vá utilizar cloroquina. É só para a gente deixar claro como que muitas pessoas falam muitas coisas e depois esquecem que essas coisas foram faladas, não é? Vou tentar veicular, se não for possível o vídeo, eu vou tentar em áudio mesmo. Mas na bancada tinha Heraldo Pereira e a Sandra Anenberg nessa data. Vamos tentar ouvir? A gente começa o Jornal Nacional com uma boa notícia para as futuras mamães. Um medicamento já usado no tratamento de doenças como a malária ele quer o som ambiente para proteger o cérebro de fetos contra a infecção você quer o som ambiente para que o pessoal do Instagram Mas os consiga pesquisadores acompanhar. alertam que antes de liberar o uso, então. é preciso Só que fazer eu não estou conseguindo, porque o pessoal da live acompanha o áudio. Né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou soltar o pode ser mais uma arma o áudio poderosa em um canal e o vídeo em outro, para que as pessoas acompanhem e saibam do que eu estou querendo dizer. Você vai talvez fique descompensado, por assim dizer, né? Talvez você não consiga enxergar aí, você não consiga ver o que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos tentar aqui, é tudo ao vivo mesmo, e o que der para a gente acompanhar, vai acompanhar. Vamos lá. O sistema nervoso nas primeiras semanas de gestação, quando o vírus da Zika é mais destruidor. De e foram doenças como a produzidas em malária laboratório pode ser a partir de células tronco. o cérebro Essas de ilustrações fetos contra a mostram o que infecção acontece pelo quando o vírus da vírus Zika. ataca. Mas A os primeira pesquisadores imagem é de um alertam grupo de que células antes de liberar o saudáveis uso é ganhando preciso a fazer forma de um testes neurônio. em humanos. Na segunda, o mesmo A descoberta é uma das mais importantes na luta contra o vírus da Zika de tamanho e pode ser perde a mais forma. uma arma Nessas poderosa imagens coloridas no combate à está o que os microcefalia pesquisadores e aos danos descobriram. cerebrais Os causados pontos pela verdes são doença, vírus em pleno principalmente ataque. em O fetos. tratamento com A a equipe do cloroquina Instituto de reduziu o Biologia número de e do células Instituto de Ciências infectadas Biomédicas em da UFRJ 95% e do Instituto impediu DOR a alteração comprovou do que o formato. medicamento O cloroquina medicamento pode já é evitar que usado o vírus da contra a Zika malária e doenças danifique autoimunes, as células como nervosas lúpus, em formação. e não tem Elas representam o contraindicação sistema para grávidas. nervoso nas Existe esse primeiras potencial semanas de de se gestação, usar quando o cloroquina vírus da Zika em é mulheres mais grávidas destruidor.
e foram produzidas em laboratório a partir de células tronco. Essas ilustrações mostram o que acontece quando o vírus ataca. A primeira imagem é de um grupo de células saudáveis ganhando a forma de um neurônio. Na segunda, o mesmo grupo infectado pelo vírus da Zika diminui de tamanho e perde a forma. Nestas imagens coloridas está o que os pesquisadores descobriram. Os pontos verdes são os vírus em pleno ataque. O tratamento com a cloroquina reduziu o número de células infectadas em 95% e impediu a alteração do formato. O medicamento já é usado contra a malária e doenças autoimunes, como mas lúpus, os pesquisadores alertam que antes de liberar o uso, é preciso fazer testes em humanos. De se usar a descoberta é uma das mais importantes na luta contra o vírus da Zika e pode ser mais uma arma poderosa no combate à microcefalia e aos danos cerebrais causados pela doença. É descobrir a dosagem exata da cloroquina no combate à Zika, de Biologia para que ela não se do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e do Instituto DOR, comprovou que o medicamento cloroquina pode evitar que o vírus da Zika danifique as células nervosas em formação. Elas representam pois é, Valdo, e agora o que dizer diante dessa situação? Não, aqui em 2016... já passou, mudou, a ciência provou que não... Olha, eu quero dar moral aqui agora. Já perdi até alguns aqui, viu? Já subiram alguns. Rogério Barbosa, boa noite a todos, estou aqui em Candeias. Pois é, meu amigo, você está no sofrimento danado em Candeias, Rogério. Um abraço para você, meu amigo. ADR, o programa Opinião, está jogando duro. Agora em transmissão com a Rádio Nova FM 91.1 Alagoinhas, lá no Vale. Valeu, JR, muito. ADR, JR, o que rapaz? ADR. JR é um grande amigo também. Um abraço, valeu, ADR. Sandro de Delson, boa noite, amigo. Gilmara Dantas, boa noite. Wilson Rastelli, boa noite, o povo de Deus. Um grande abraço a todos, valeu, Rastelli. Fico feliz em tê-lo todos os dias com a gente, viu, Rastelli. Gilmara Dantas, mudou, foi? Mudou o quê? Não entendi. O que foi que mudou? Leandro Gusto, abraço para todos, boa noite. Florisvaldo Santos, boa noite. Marconi Evaldo, que Jeová Deus te guarde, amém, sempre. Lucineide Lopes, tô ligado. Valeu, Lu, muito obrigado por estar ligado. Isso aí, meu amigo, valeu, Lu. Elise Ornelas, essa dupla é desassombrada, tentamos ser. Jailson, boa noite, meu amigo Marconi Evaldo, já estou assistindo o melhor programa da Bahia, valeu, Jailson. Rosa Paixão, boa noite. Rosa Paixão, em São Paulo, as lojas da 25 de março, o prefeito está só dando as portas. Nós falamos sobre isso aqui, Rosa, que é triste ver o que alguns governadores estão fazendo nos seus estados, obrigando a tirar a bandeira do Brasil dos carros, usando a polícia para fazer... Quando a gente fala usando a polícia, são alguns policiais, seja ele do alto, do baixo, do médio escalão, que estão sendo usados, estão deixando também serem usados para tal. Ô, Evaldo, antes de você continuar, eu vou repetir a matéria com a cloroquina, que tinham 2 áudios no ar, aí a produção falou, olha, embolou aqui o áudio, vocês vão ter que repetir. Então, a produção mandou, vamos então, repetir. Não tem conversa, bota para sair aqui para o pessoal ouvir também ali. Vamos lá. A cloroquina reduziu o número de células infectadas em 95% e impediu a alteração do formato. O medicamento já é usado contra a malária e doenças autoimunes, como lúpus, e não tem contraindicação. Muito bem. As pessoas acompanharam aí o seguinte, o vídeo, né? Só que o interessante é ouvir o áudio. Então eu vou veicular o áudio. A produção disse que tinham 2 áudios no ar. Então vamos fazer o seguinte, o vídeo as pessoas já viram lá através da live, já viram o vídeo. Vamos ouvir só o áudio agora. Repito, esta matéria foi veiculada no Jornal Nacional, na ocasião apresentado por Sandra Nemberg e Heraldo Pereira. Foi em 7 de maio de 2016. Vamos ouvir. Começa o Jornal Nacional com uma boa notícia para as futuras mamães. Um medicamento já usado no tratamento de doenças como a malária pode ser eficaz para proteger o cérebro de fetos contra a infecção pelo cérebro de fetos contra a infecção pelo vírus da Zika. Mas os pesquisadores alertam que antes de liberar o uso é preciso fazer testes em humanos. Na luta contra o vírus da Zika
importantes na luta contra o vírus da Zika. No combate à microcefalia e aos danos cerebrais causados pela doença. E aos danos cerebrais causados pela doença. A equipe do Instituto de Biologia e do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ que o medicamento cloroquina pode evitar que o vírus da Zika danifique as células nervosas em formação. Elas representam o sistema nervoso nas primeiras semanas de gestação, quando o vírus da Zika é mais destruidor. E foram produzidas em laboratório a partir de células o que acontece quando o vírus ataca. A primeira o que acontece quando o vírus ataca. A primeira imagem é de um grupo de células saudáveis ganhando a forma de um neurônio. Pelo vírus da Zika, diminui de tamanho infectado pelo vírus da Zika. Nessas imagens coloridas está o que os pesquisadores descobriram. Os pontos verdes são os vírus em pleno ataque. Os pontos verdes são os vírus em pleno ataque. Reduziu o número de células infectadas em 95% e impediu a alteração do formato. O medicamento já é usado contra a malária e doenças autoimunes, como lúpus, e não tem contraindicação para grávidas. Existe esse potencial de se usar a cloroquina em mulheres grávidas e aí impedir que as células do sistema nervoso central do feto sejam infectadas. Um dos desafios dos pesquisadores é descobrir a dosagem exata da cloroquina no combate à Zika, para que ela não se torne um risco à saúde. O medicamento traz uma vantagem, ele já é conhecido e a gente sabe que ele é seguro em mulheres grávidas, mas para certas indicações terapêuticas. Para essa nova indicação terapêutica, a gente... Muito bem, Valdo. Acho que deu para as pessoas em casa acompanharem e entenderem o que a gente quer dizer. Em 2016, a cloroquina era uma maravilha, era uma coisa revolucionária. Hoje ela já é perigosa, já é cheia de contraindicações. Gente, claro que ninguém aqui no Opinião ia ser louco dizer, olha, estamos tranquilos com relação à Covid-19, a cloroquina está aí, vai resolver tudo. Não, eu não sou médico, o Evaldo não é médico, e ainda que fôssemos, não teríamos como receitar à distância ou ir contra os protocolos estabelecidos pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina e pela própria Organização Mundial da Saúde. Mas a intenção foi só mostrar a vocês como que o discurso muda de acordo com a conveniência, seja ela política ou financeira, no caso das emissoras de TV, no caso das empresas de comunicação. E geralmente essas duas coisas, a política politiqueira, se não existe o termo, acabei de criar sem querer ser o Dorico Paraguaçu, e a parte financeira andam sempre juntas, Evaldo. E a situação é tão séria que Bolsonaro trouxe algumas mudanças na vida das pessoas, né? Hoje todos nós queremos saber quem são os ministros, secretários, os zumbis que andam pelo Congresso, as almas que andam pelo Congresso. E agora o povo brasileiro está sendo orientado pela esquerda a não usar o medicamento, porque esse medicamento tem contraindicações, mesmo não tendo, e tendo, porque qualquer medicamento tem que ser usado por médicos, tem que ser passado por médicos, tem que ser acompanhado por médicos. E a questão, aqui no Instagram, teve uma pessoa, Zilton Souza Silva, falou o seguinte: boa noite, sobre fechar o comércio, tem que flexibilizar. Não temos ajuda nenhuma do governo, nem federal, estadual, nem tampouco municipal. Carlos Santana diz o seguinte: vi na CNN, está assistindo no lugar errado, assista ao programa Opinião que você não vai ser induzido a erros, pelo menos você vai ter que pensar que os casos de morte foi por conta de dosagem errada. Se foi dosagem errada, ou a pessoa se automedicou, ou o profissional não fez o correto. Mas a questão é, se você quer usar e está acompanhado pelo médico, o médico vai lhe dar a dosagem correta. Eu vou continuar lendo aqui as nossas mensagens, porque são muitas, viu? E o bicho vai pegar aqui. Lucival Baixo, boa noite, Marconi, Evaldo. A bancada, você fala certo. Valeu, meu irmão, obrigado. Ronald Oliveira, boa noite. Anderson Santos, Freixo fala em dosagem. Deixa eu ver o que tem aqui, Freixo. Eu não vou abrir. Segura para o usuário de crack. Eu não presto atenção muito no que o pessoal do PSOL
e principalmente os cariocas falam, porque eu espero logo, logo ver esses homens longe da política. O povo carioca precisa dar uma resposta urgente ao Brasil. Deixar de eleger tanto corrupto e tanta gente sem vergonha. Ronald Oliveira. Evaldo, está retado hoje, mas é verdade, mesmo sua opinião. Às vezes a gente fica zangado. Às vezes. Jailson Silva, meu amigo Evaldo, você tomou suco de maracujá hoje? Tomei. Eu tô cansado também, tá? 24 horas de plantão, a gente ouvindo tanta miséria, tanta coisa ruim. Iranilde Chagas, é verdade tudo que você falou, parabéns, obrigado para Marconi também. Anderson Santos, as pessoas com medo e paranoia estão agora tratando as pessoas com suspeita de Covid de forma preconceituosa e como se as pessoas fossem uma ameaça para as vidas delas. Se continuar assim, vão começar a criar campos de concentração com o consentimento da sociedade, infelizmente. Marcos Santos, boa noite, equipe, estou ligado, abraço, Rastelli, vamos lá. Amigos, continue assim, o pensamento e comentários de vocês faz com que as pessoas abram os olhos e percebam que a moeda tem dois lados. Obrigado, Rastelli, você também tem culpa nisso, viu, Rastelli? Lembra que você me formou soldado, ele foi instrutor do meu curso de soldado lá em 93, ele tem culpa nisso aí. Nesse caso específico, culpa mesmo. Culpa, muita culpa. Marley Melo, safado, tá devendo a participação aqui no programa Opinião. Boa noite, meus amigos. Estamos acompanhando. Eu vou tirar até a foto da cadeira, né? Do microfone, para ele vir, para ele ficar com vontade de vir logo participar do programa Opinião. Sua vaga tá aqui aberta. Rita Souza, concordo. Vamos lá, gente. Rita Souza, ótimo programa. Muito obrigado, Rita. Continue. Chame pessoas para participar, convide, compartilhe. Compartilhe a live aí, por favor. Recomende a nossa página. Júnior Mias, então vamos utilizar o coquetel do HIV para curar o coronavírus. Meu Deus, são doenças diferentes. Qualquer pessoa que não é da área consegue perceber isso. E quem está dizendo diferente? Como é que é o nome dele? Júnior Myers. Júnior Myers. Obrigado pela sua participação. Querido, é o seguinte, faltou você, talvez você esteja aí bastante ocupado. Eu vou ler uma notícia na estante aqui. Certo, não. Leio aquela bomba? Vou ler. Não, no final, vou ler no final. Deixa eu só responder para o Júnior Myers. Júnior, eu repetindo, a câmera não estava focada em mim, então assim, obrigado pela sua participação, espero que você volte mais vezes, mas assim, querido, acho que você não estava prestando atenção, você devia estar ocupado até com coisas mais interessantes para você. Em momento nenhum foi dito aqui que é para ser usada a cloroquina, ou que vai resolver, ou etc e tal. Eu reiterei várias vezes, não somos da área de saúde, não somos médicos, e mesmo que fôssemos médicos, jamais faríamos isso porque existem protocolos a serem seguidos, que precisam ser seguidos, inclusive sob pena de punição, caso esses protocolos não sejam seguidos. E mesmo que pudesse ser receitado, como é que a gente poderia receitar se cada caso é um caso e à distância? Não teria como. O objetivo de veicular a matéria é só para mostrar como a conveniência, o discurso muda de acordo com a conveniência, a peculiaridade momentânea. Em 2016, a cloroquina era uma maravilha. Hoje é um perigo. Essa mesma imprensa, e aí, Rede Globo de televisão, Jornal Nacional, dia 7 de maio de 2016, a cloroquina era revolucionária, barata, tecnologia dominada, etc e tal. Hoje é um perigo, pode matar as pessoas. O objetivo é somente mostrar que o discurso muda. Sabemos que são problemas de saúde bem distintos. A Covid-19 é completamente nova. Segundo a comunidade científica, não dá para falar muita coisa a respeito dela. E a ideia aqui não é para dizer que a cloroquina vai resolver. Mas tem muita coisa que não é dita ou que é dita de acordo com a conveniência do momento. É só isso que a gente teve a intenção de fazer, tá bom, meu querido? Então espero que você tenha entendido agora. Vamos lá, vou lendo. Boa noite, Ali Santos. Gilmar Dantas, era na 93, sim, era. Agora nós estamos aqui na Rádio 2 de Julho. Estou assistindo, valeu, Gilmar. Obrigado por estar nos dando essa atenção. Boa noite, Ailton Santos Silva, Marley Mello, agora sim ficou excelente. Foi, Marley? Você não falou nada? Paulo Teixeira Gomes, boa noite, estou ligado no programa. Agora duplicou o áudio, sei que ao vivo é assim. Marconi que é mágico. Marcos Santos está com 2 áudios. Agora sim.
Agora sim. E por falar em áudio, tem áudio do WhatsApp também. É tão eficiente que precisa, Júnior Maia, é tão eficiente que precisa de um termo de responsabilidade por parte de quem utiliza medicamento para no caso específico da Covid-19. Nesse caso específico. Ou você não acompanhou a matéria? Deixa eu ler. Calma, meu filho. Efeitos colaterais. É consenso mundial, prerrogativa dos órgãos de saúde eficientes. Especialistas já comprovaram que, em alguns quadros das doenças, o tratamento é eficiente, mas sob acompanhamento médico e considerando que cada caso é um caso. O coronavírus não é somente uma doença, ganhou proporções grandes e passou a ser impasse social. As pesquisas evoluem naturalmente e outras noções vão se estabelecendo sobre determinados assuntos. Novidade. É exatamente o que a gente está falando, que o coronavírus é uma doença nova. A gente não, aliás, eu vou até corrigir. Deixa eu recompartilhar aqui o meu Instagram, porque o que acontece é o seguinte, o mundo todo sabe que o coronavírus é uma doença nova. É um tratamento que nunca foi feito na humanidade, nem passou perto de ser tratado na humanidade de algo tão parecido. Aliás, isso levou o Donald Trump a dizer o seguinte, para de público, não sei se é teatro ou não, dizer o seguinte, que vai retirar o apoio substancial financeiro que os Estados Unidos sempre mantiveram com relação à Organização Mundial da Saúde, se o senhor Tedros Ghebreyesus não se afastar do governo da China e em 30 ou 60 dias não modificar aí a avaliação e os procedimentos adotados até aqui porque foram ineficientes e acusa diretamente a China e a Organização das Nações Unidas de serem responsáveis por muitas mortes não só nos Estados Unidos, por conta da irresponsabilidade de esconder as verdades sobre a Covid-19. Repito, se isso é jogo para a torcida ou não, não se sabe ainda. Fato é que tá rolando aí, o Trump está atirando com munição traçante. A questão dos casos, Jailson, que está subindo, natural, é mais do que natural que a cada semana você saiba que existem mais novos casos de corona nas cidades. É natural, normal, já está comunitária, outras pessoas já estão com o vírus e não tem nem sintomas. Então, está mais do que natural a questão do corona. A gente tenta até aliviar mais um pouco essa questão desses assuntos, mas realmente é o assunto do dia, é o que tem estabelecido para hoje, no mundo todo, essa discussão. A ciência está em busca de vacina, de informações. E nesta brincadeira de buscar informações, eu vou ler aqui, vou dar os créditos, vamos aguardar. E você não vai ver na grande imprensa o que eu vou falar aqui agora, né? Vocês não vão ver. Mas tem uma reportagem aqui, hoje é quanto, Marconi? 21. Dos 5, né? Mas no dia 21/4, houve um vazamento, segundo informações, de documentos de Bill Gates, da OMS e do Instituto Vogel. Eu até comentei aqui no dia. E que tem como suspeita o Bill Gates, a OMS e uma empresa. Microsoft. Não, a empresa do Bill Gates, que é a Microsoft, e tem outras empresas que ele também possui, e que ainda fala que do coronavírus, relacionado com laboratório, com HIV, com o processo de criação de vacina, de controle da vacina mundial. O que é que eu quero levar você a discutir para encerrar hoje a minha participação e deixar claro para você, Júnior Maia, que você Júnior Maia, está dizendo aqui, 2 ministros saíram por não aceitarem recomendar a utilização da cloroquina. Recentemente, Mandetta disse que Bolsonaro sugeriu fazer alterações na bula desse medicamento absolutamente criminoso. Acreditar em quem saiu do governo agora, Júnior, você acredita se quiser, problema seu. Mas não acredito em Mandetta, nada do que ele fala, mesmo porque já vai sair agora um caso de corrupção. Parceiraço do Aécio Neves, hein? Não, e vai sair agora o caso de corrupção dele, de dinheiro do Ministério da Saúde. O da Bolívia já foi preso, o ministro da Saúde da Bolívia já foi preso. Eu espero que aqui no Brasil comece a acontecer isso também. Então, assim, é muita conversa, muito blá blá blá, muito
mimimi, mas é mundial. O mundo todo está usando, e se for analisar países de menores estruturas do que o Brasil, Marconi, estão se passando, tranquilo pelo coronavírus, tendo mortes, tendo perdas, mas os índices, porque a proporcionalidade, e aí a TV não vai falar isso, a TV não vai lhe mostrar isso, na proporcionalidade do Brasil não está tão absurdo assim, na proporção de 1 milhão, porque se fossem colocar as 60 mil mortes que nós temos por violência por ano, o Brasil era o maior país homicida do mundo. Né? E sem querer negar, claro que isso é inegável a questão da pandemia, mas assim, as outras causas mortes, e eu disse hoje pela manhã no programa Primeira Mão o seguinte, Evaldo, e Júnior Myers e as pessoas que estão nos acompanhando, olha só, essa pandemia vai ser um divisor de águas sim em todos os sentidos, e eu espero que a população não aceite, passada a pandemia, depois de declarar, olha, passou o perigo, passou o pico, agora a gente já pode ficar mais ou menos tranquilo. Deixa eu mandar um recado aqui, Lucas. Você aí no Rio Grande do Sul, se você quiser mandar pro meu zap aí um áudio falando do Rio Grande do Sul, dos problemas que vocês estão vivendo aí. Eu sei que você é freguês, né? O Bahia campeão e tal, mas tudo bem, você estava lá sofrendo. Mas manda aí um áudio pro meu zap pra gente colocar aqui no ar. O que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul? Pronto. Como é que tá a vida dos profissionais do Rio, dos militares, dos profissionais da saúde, e como é que está o combate ao coronavírus? Retomando aqui, olha, não, eu espero que o povo brasileiro não aceite nada menos do que a estrutura que está sendo montada, porque depois de desmontar o hospital de campanha, os respiradores vão para onde? E os equipamentos? Porque nunca funcionou. Quantas pessoas, todo dia eu estou dizendo isso, quantas pessoas morrem diariamente, sempre morreram diariamente, nos corredores de hospitais, nas enfermarias, nas macas improvisadas, no chão, na recepção, na frente, quantas mulheres dando à luz em qualquer lugar porque não tem vaga, não tem, quantas pessoas morrem por problemas respiratórios e nunca fizeram o que estão fazendo agora. Então, depois da pandemia, eu espero que o SUS demore muito para atingir qualquer pico ou qualquer colapso. Então não deixem, brasileiros, falar pro Instagram, não deixem, não permitam que volte a ser a porcaria que era, porque agora com ações emergenciais, com dinheiro a rodo para gastar, sem transparência, né, decretos de calamidade pública de emergência, dinheiro a rodo, montaram hospitais, pintaram e bordaram. Agora, depois da pandemia, não permitam que a saúde volte a ficar como era. Ok? Eu espero que o povo brasileiro cobre essa fatura, porque não vai justificar. E outra coisa, que está matando muita gente e infelizmente vai matar. Ponto. Isso é o lamentável, é entristecedor, é de cortar o coração e precisamos todos ficar consternados e não deixar acontecer o que está acontecendo, sobretudo nas grandes cidades. Aliás, a violência urbana está em todos os lugares agora, não é mais nas grandes cidades não. Das pessoas passarem, verem um homicídio ou um corpo crivado de balas e não conseguem se indignar, se entristecer, porque está tudo normal. Mas estão colocando na conta de Covid-19 muita morte por outras razões. Daqui a pouco, chega uma pessoa aí morta, ferimento a bala, diz, olha, a bala, a gente foi fazer o exame de balística, detectou que a bala tinha perdigotos que estavam contaminados com Covid-19. Então, essa sacanagem de muito prefeito e governador precisa que a fatura, Instagram, Facebook, seja cobrada de quem, porventura, esteja lesando o erário, se aproveitando da pandemia. Nós temos áudio aqui via WhatsApp. Manda o áudio. Lembra daqui, viu? Estou lembrado. O programa já está se encaminhando para a parte final, vamos ouvir. Boa noite, Marconi. Boa noite, Evaldo. Com relação à questão do uso da máscara, nós precisamos ter cautela ao emitir nosso ponto de vista. Talvez a máscara não tenha essa eficácia que anda aí. Porém, nós precisamos analisar as coisas do ponto de vista um tanto quanto mais racional. Nós estaríamos em um ambiente onde nós sabemos que ali tem uma pessoa com uma doença infecciosa e respirando o mesmo ar que nós estamos respirando, essa pessoa sem nenhum tipo de proteção, será que nós estaríamos nos sentindo seguros? E se essa pessoa estivesse usando a máscara? Nós ficaríamos com receio, mas a sensação de segurança seria maior. E com certeza essa máscara ela iria impedir que essa contaminação se propagasse até com mais velocidade. Então, assim, o programa Opinião é um programa que já rompeu a barreira de nosso estado e muitas pessoas no Brasil têm acompanhado. Então, quando nós qualificamos a máscara como uma porcaria, subentende-se para as pessoas que porcaria é algo que não presta, então a gente tem que deixar de lado. Será que esse seria o procedimento mais adequado nesse momento?
enquanto nós temos observado o crescente número de casos de Covid. Então é algo que a gente precisa, né, ponderar. Entenda, Evaldo, que esse é o seu ponto de vista, mas enquanto formador de opinião, nós precisamos ter certa cautela com relação a algo que nós falamos. O programa Opinião tem esse padrão de manter essa cautela, mas nesse ponto aí eu achei que ficou um pouquinho a desejar. Então vamos... Abriu aí? Vamos voltar e explicar. Quando nós estávamos falando da porcaria... Nós não, você. Exatamente, nós, o programa Opinião. Não, mas aí foi você quem falou. E quando falamos sobre porcaria, no sentido do que está sendo se impondo às pessoas. Por quê? Se você olhar o Japão, vamos lá, o Japão. As pessoas já usavam máscara no Japão? Já. Mas quem usava máscara no Japão? As pessoas que estavam resfriadas. A educação do japonês levava a entender que, por ele estar doente, ele usava máscara para evitar, olha, eu ainda expliquei, para evitar que a saliva, que a respiração, que ele contaminasse outras pessoas. Então, o uso da máscara no Japão, que é culturalmente normal, quando a gente vê algumas reportagens no Japão, eles estão utilizando para proteger o próximo. No Brasil, está se impondo a utilização da máscara como se a máscara fosse solução, e não é. Porque se fosse solução, abre-se o shopping, abre-se o comércio, abre tudo e todo mundo usa máscara. É essa a questão. Sabemos, como eu falei, que a máscara evita que você saia cuspindo. Não vou falar bonito não, como o Marconi fala. Saia cuspindo as pessoas ou contaminando os ambientes. Claro que isso vai fazer efeito. Mas também vai lhe causar danos à sua saúde. Em virtude de você não ser educado para usar uma máscara. É isso que nós estamos falando. Vai lá, vem mais áudio. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Marconi. Achei bem interessante o áudio que vocês colocaram a respeito da cloroquina. A gente sabe que toda medicação existe realmente os efeitos colaterais, precisa ter cautela. Eu vi uma infectologista até mencionando a respeito tanto do Enita como a ivermectina, que também pode ser utilizado, embora não seja nada comprovado cientificamente. A respeito da cloroquina, os pacientes que são cardiopatas ou têm qualquer tipo de arritmia cardíaca realmente precisa ter uma certa cautela a respeito dos profissionais, né? Eles têm que estarem atentos, porque pode realmente ter uma parada cardíaca. Só que existem outras pessoas que não têm problema nenhum e que não há por que não fazer o uso, visto que já se obteve resultado em outros pacientes. Gostaria de agradecer a vocês, o programa, entendeu? Visto que é um programa que mantém a sociedade bem informada, a transparência de vocês, o zelo para com os menos favorecidos, né? Que sofrem mais, e que Jeová continue abençoando amplamente vocês. Uma boa noite. Valeu, obrigado pela participação. Tem áudio aí do Rio Grande do Sul. Lucas, vou botar o seu áudio, viu, velho? Vamos lá. Áudio direto do Rio Grande. Aliás, você fez uma solicitação e o áudio veio, né? Vamos ouvi-lo, então. Boa noite, meu amigo. Estou aqui ouvindo vocês. É um prazer enorme. Muito preocupado aí com a situação hoje da reunião do Bolsonaro com os governadores, né? A gente que é policial militar e fez campanha de graça, né, pro Jair Messias Bolsonaro, nunca esperávamos isso dele, né? De estar hoje aí pedindo esmola, pedindo, como diz aqui no nosso Rio Grande do Sul, pedindo bexiga, né? Pedindo bênção aí para deputados, para senadores, para votarem a favor dos policiais militares. Uma coisa que mais de 5 mil municípios nós temos no Brasil todo, vários policiais fizeram campanha de graça pro Bolsonaro e hoje ele faz isso, né? Os policiais militares não estão sendo reconhecidos, os bombeiros militares não estão sendo reconhecidos pelo presidente da República, né? E ele falou aos governadores aí aquilo que os governadores pediram, né? E vão congelar realmente aí, se tiver aumentos de salário até 2021,
18 meses congelado, também vão congelar quem tem aí os tempos de serviço, né? As promoções não vão sair, né? Quem tinha aí licença também não. O artigo 9º do 039. Essa é a nossa preocupação aqui. Vamos ver se entramos com o Madin, estamos estudando aqui para entrar com o Madin quanto ao artigo 8º do 039. Um abraço, Evaldo. Tu sabe que tu é um líder, faz falta aqui em Brasília para nós aí. Valeu, Lucas. Calazans está lhe mandando um abraço aqui pelo Instagram, esse negão relaxado. Né? Um abraço para você. Valeu, Lucas. Eu tive analisando algumas coisas e vi que, pelo que eu entendi até na fala hoje, que promoções poderiam acontecer. E aí, pra gente, nós militares, é muito importante as promoções. E que saúde, militares e educação ficariam de fora desta obrigatoriedade de 18 meses sem ajuste. Como a gente aqui da Bahia, Lucas, já estamos tomando uma surra há mais de 5 anos, então... Tem mais áudio, vai? Tem mais áudio, não. Então, a Lagoinha... Como eu tô dizendo, pra gente encerrar nossa participação, os casos só vão aumentar, porque esse tal achatamento, esse tal não convívio social, lhe faz a ficar em casa. No início já são 3 meses, gente. Nós já estamos há 3 meses nesta agonia de Covid, de tudo fechado. E os casos, naturalmente, nesse início, Marconi, eles diminuem. Mas chega a um ponto, como agora está no convívio social, o vírus não é mais importado, pessoas já estão contaminadas, já estão andando, convivendo uns com os outros. Ou seja, 6 anos, né, Carlos? Esse aumento é 6 anos. Ou seja, os números vão aumentar. Eu espero, e aí é a sua preocupação, ouvinte do programa Opinião, é a preocupação de vocês aí em Rio Grande do Sul, qualquer outro estado, Aracaju, Sergipe, vocês que estão aí. A preocupação é que o dinheiro seja transformado em estrutura. Que os médicos possam ter condições físicas. Que os agentes, os enfermeiros, os técnicos, as pessoas que vão lidar com os pacientes, eles tenham condição física, humana. Porque, olha, tem gente que não fala. Tem gente que passa o pano quente. Mas nós sabemos que é a corrida do ouro. É a corrida do ouro para quem está na saúde. Quanto mais plantão, mais dinheiro na conta. Mas humanamente, fisicamente, você não vai aguentar. Nós temos excesso, número muito grande de pessoas na saúde com o Covid. Facebook. Temos muitas pessoas com Covid. Temos muitos policiais já com Covid. Na Bahia, o capitão Tadeu falou sobre isso. Proporcionalmente, em números, está morrendo mais policiais do que na saúde. Na proporção. Eu vou ler aqui para encerrar. Você quer que eu leia o quê? Vai fazer campanha para Bolsonaro de novo de graça, Jailson Silva. Wilson Rastelli, às vezes eu penso como estaríamos se fosse presidente que não tivesse compromisso com a nação. Pois é, a situação é complicada. Eli Santos, vamos ver. Eli Santos, somos apenas cobaias. Esses medicamentos na atualidade está sem referência científica. Precisa de experimentos, de mortos, de vivos para compor a pesquisa científica, discussões e resultados. Quem toma tem que assinar o documento inconsistente sobre efeito positivo e aceitar as sequelas, infelizmente. Pois é. Nessa situação, é como o próprio presidente já falou, você escolhe. Quer tomar, você corre o risco de ficar bom, como você corre o risco também de ter suas sequelas. Mas na hora da dividida, você prefere ficar o quê? Vamos lá. Eita, a Zorra subiu demais aqui, peraí, Marconi. Eli Santos. Mas e as aglomerações continuam até hoje? Os países desenvolvidos usam, aqui o povo quer fazer o que bem quer. Pois é. E países menos desenvolvidos, Marconi, têm utilizado também a cloroquina. Mas eu não vou ficar discutindo sobre isso, eu não vou ficar defendendo. Eu acho que se eu tiver a necessidade de usar, eu vou usar. Se alguém da minha família precisar, vai usar também. Né? Porque ou você usa ou você não usa nada. E aí? O que é que você prefere, Marconi? Não usar nada ou usar algo que está sendo usado e sendo testado? O Albert Einstein
Não é referência? Se o Albert Einstein está utilizando com casos positivos, mais positivos do que negativos, por que o Hospital Dantas Bial não usar? Qual referência que você vai ter de não usar? Me diga aí, Marconi, para não usar. Se o Hospital da Unimed, a rede Unimed está utilizando. Me faz aí a pergunta. Eu queria saber do HCA, essa pessoa, HCA, Hospital das Clínicas aqui de Alagoinhas, essa pessoa que foi curada aqui, qual foi o medicamento que foi utilizado com ele? Será que o HCA revelaria se usou a cloroquina ou não usou a cloroquina? Então bora embora, né? Vamos descansar. Vamos descansar que amanhã tem mais e amanhã é sexta-feira, né, gente? Juízo, mais casos em Alagoinhas, mais casos em Catu. Vamos ter muito mais casos. Se dizem, se segundo os estudos, os cientistas, um monte de babaca que estão por aí espalhados pelo mundo, estão dizendo que 70% da população vai ter. Então, se Alagoinhas tem 190 mil habitantes, 70% dá quanto? Então, pronto, teremos um número bem grande de pessoas contaminadas na nossa cidade. Bom, eu espero que essa previsão sua não se confirme nem para aqui, nem para canto nenhum. Não é minha não, são os números dos malucos aí que estão falando por aí. Muito bem, não, alguns cientistas dizem o seguinte, que pelo menos 85% das pessoas terem contato com o patógeno, no caso específico do vírus, quebra-se o ciclo da pandemia, tem-se fim a pandemia. Mas aí a questão é quando uma grande quantidade de pessoas, e se dizem que há um risco de colapso muito grande em vários lugares e que em alguns lugares, inclusive, já entraram em colapso. Por outro lado, os hospitais de campanha do Rio ainda estão sem ser entregues. Em Minas, não, pelo vídeo, não tem ninguém. Enfim, são essas... E tem gente que acredita que o Brasil morreu mais gente do que a China. Imagine. Olha, infelizmente falta a verdade e nós estamos aqui à caça em busca da verdade para noticiar o que de fato está acontecendo. O que nós tentamos fazer é fugir do terrorismo que muitas empresas de comunicação têm feito e não é de graça isso, podem ter certeza que não é de graça. Os senhores já pararam para pensar que é uma mera teoria conspiratória? Não estou fazendo nenhum tipo, jamais faria nenhum tipo de afirmação. Para mim, eu teria que ter provas e sofreria processos e outras cositas más. Já pararam para pensar no Brasil onde se frauda até fraude? Muitos decretos de calamidade até em locais que não tem um único caso. Dinheiro que está vindo, que vai, ninguém sabe para onde. Será que esse dinheiro não tem retorno? Olha, estou te liberando a emenda no valor de tanto, está indo tanto, mas vai ter que voltar tanto. A imprensa vai fazer parte do circo, vai receber tanto também. Não estou dizendo que isso está acontecendo, mas já pensaram na possibilidade que o terrorismo é demais, é muito grande. E eles esquecem, eles vão com tanta sede ao pote que dão uma informação e depois dão outra que é completamente contraditória com relação à primeira. Isso cria uma dúvida muito grande na cabeça da população e tem gente que não está respeitando o isolamento social, tem gente que está baixando a guarda, que não está tomando os devidos cuidados. Então, isso não justifica, mas ajuda a explicar por assim dizer, a baixa adesão ao isolamento social. Então, são muitas peculiaridades que têm que ser pesadas, são muitas variáveis que precisam ser analisadas e é preciso tomar conta, salvar vidas, mas também pensar em economia. E eu tenho dito aqui o seguinte, é por isso que minha live no Instagram cai toda hora, porque falou de política, falou de Covid-19 e dá o recado ao pessoal, derrubam. A questão é a seguinte, na hora de salvar a economia, o povo deve exigir que estes prefeitos, governadores, seus cargos comissionados fiquem sem receber ou recebam um auxílio emergencial de R$600 até que a economia esteja salva. É simples. Vamos salvar as vidas agora? Fique em casa, você não pode trabalhar, não pode sair, senão vai morrer. Mas eles podem dizer isso porque as dispensas não ficam vazias e se por acaso ficarem, tem dinheiro de sobra e nós sustentamos eles. Então, vamos fazer o seguinte, cobrar a fatura. Todo mundo desempregado? Muita empresa quebrada, muito negócio que empregava quebrou, vai quebrar? Ótimo, vamos ficar em casa para salvar as vidas. Na hora de salvar a economia, eles é que vão ter que fazer o sacrifício. Mas para isso você tem que cobrar, tá bom? Instagram, Facebook. Olha, Marconi, é o seguinte, olha. Corpo de homem, Cal, um beijo Cal lá de Rui Barbosa, também está nos acompanhando. Hélio, corpo de homem que pode ter morrido por Covid, tem que botar o Covid no meio, né? Fica na rua por 30 horas no Rio de Janeiro. Isso acontece em qualquer lugar do Brasil. Cidades como Alagoinhas, que tem um carro rabecão para cobrir 23 cidades
várias pessoas já ficaram horas e mais horas tendo que ficar ao lado de um corpo, porque o carro ou estava quebrado, ou foi buscar outros corpos em outros lugares. Então, tem que botar o Covid, bota logo o Covid, mas essa questão humanitária, a falta de humanidade, a falta de amor ao próximo, dos governos que passaram, que aí estão, é mais do que nítido. Vocês se enganem, queiram se enganar com Covid, queiram se enganar com máscara, com cloroquina, com o que vocês quiserem. A falta de amor do poder público e até mundial, porque a economia e o dinheiro é o que vale mais, a subida e a descida da bolsa é o que vale mais. E numa entrevista na saída agora à tarde, a chegada do Bolsonaro em casa, ele disse que paciência e calma para abrir as escolas. As pessoas precisam entender o que é o vírus, a conviver com o vírus. Então, para quem diz que ele é louco, que quer abrir tudo, ele hoje falou que as escolas precisam ter paciência e as pessoas precisam compreender o que está aqui, ó. E até num site que não vale nada, mas botou aqui, a população tem que ir entendendo aos poucos o que é esse vírus, afirmou o presidente hoje na chegada do Alvorada. Um beijo e até meu cal. Beijo, meu irmão. Bom, estamos encerrando esta edição, agradecendo a você por tudo, muito obrigado. A live termina, o vídeo permanece, continuem conversando entre vocês, sempre lembrando que um papo bom, saudável, norteado pela diplomacia. Amanhã de manhã, você começa o dia bem informado com o programa Primeira Mão, na apresentação de Caio Pimenta, comentários de José Gomes, o controle técnico de Wesley Oliveira, a direção geral de Haroldo Aze, e logo em seguida tem Naila Brito com o programa Sem Mordaças. Nós voltaremos amanhã, se assim o soberano do universo, Jeová Deus, nos permitir, em mais uma edição do programa Opinião, às 6 horas da tarde. Combinado? Valeu? Obrigado, fiquem com Deus, beijo no coração e até amanhã. Ô Laís, você já baixou o aplicativo do Sindicato, mãe? Que aplicativo, homem? O Sincomerciário. O quê? O aplicativo do sindicato é Barril. Agora nós podemos ter acesso a tudo do sindicato em nossas mãos, como convenções coletivas, informações e o melhor de tudo, um clube de vantagens todinho nosso. Oxi, isso é verdade mesmo? É sério, mulher. Tem desconto no combustível, supermercados, restaurantes, clínicas, faculdades, gás, pizzaria, lanchonete e muito mais. Poderia passar horas aqui falando. Eita, que eu vou baixar agora mesmo. E aí, vamos baixar, meu povo? Aplicativo Sincomerciário, trazendo mais praticidade e comodidade para você. Disponível para